Sejam bem-vindos a mais um podcast Não Dobra a Orelha, o 6º episódio. Esse episódio é especial porque vai ser a nossa primeira leitura coletiva. A gente vai falar da obra Kafka Beira-Mar, do escritor japonês Haruki Murakami. E para a conversa a gente traz aqui como convidado Ruber van der Linden. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Bem-vindo, Ruber. Obrigado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei quando vocês vão estar ouvindo, mas obrigado pelo convite. E, Ruber, conta um pouquinho pra gente quem é você na fila do pão? Bem, meu nome é Ruber, eu sou da área de TI também, acho que como o Felipe e como Thalita tá entrando agora. Thalita, que por acaso é minha esposa, mas... Nepotismo no programa. Pois é, Que nepotismo no programa já. E, pois é, que coisa, né, rapaz? Daí, caí nesse programa aqui por ser um livro de Murakami, um autor que eu gosto bastante. Eu tava aqui contando agora no meu Scooby, eu já li 21 livros dele. Isso. Uau. Aí, o próprio Kafka Beira-Mar, inclusive, eu lembro que eu sei que eu li, já faz um certo tempo. Talvez algumas coisas me falhem a memória, mas ao longo do episódio eu vou lembrando e até acho que consigo fazer até referência a outras obras do mesmo autor também. Perfeito. Ótimo. O Ruber, que, como ele falou, né, é um grande fã, não é um especialista, né, não pode usar essa... Eu não sou um especialista, eu só li muitos livros, mas eu não... Isso. Beleza, então a gente pode passar para a pauta agora. Beleza, então, começando agora a pauta propriamente, vamos explicar um pouquinho para o ouvinte do que se trata essa obra, né? Do que se trata o Kafka Beira-Mar, dando as linhas gerais, né, de uma sinopse. Boa. Para o ouvinte que não conhece, esse livro foi escrito no ano de 2002 pelo autor que a gente escolheu, né, como o nosso primeiro autor nessa rodada de livros que cada um de nós escolheu para discutir durante o ano. Então, no caso de Kafka Beira-Mar, é um livro bastante interessante de Murakami, acho que um dos mais famosos, porque ele traz ele traz dois personagens principais no livro, um garoto de 15 anos e um senhor idoso, na média de 60, 70 anos. E essas histórias, elas são contadas, em primeira pessoa e a outra em terceira pessoa, mas elas acabam se entrelaçando, né, já no decorrer do livro. Mais próximo ao final do livro, elas vão se interligando. E para quem nunca leu, fica a dica, que aí vamos falar um pouquinho sobre essa obra para vocês hoje. E quem quer ler, primeiro aconselho dar uma lida, depois escuta o podcast. Isso, porque vai estar recheado de spoiler aqui, né? Não tem para onde correr. Então, pessoal, eu já tinha lido outros livros de Murakami, eu acho que eu só tinha lido Sono, na verdade. É interessante porque Murakami ele traz aquela questão do sobrenatural que você fica em dúvida. Isso é mesmo sobrenatural? Isso é coisa da cabeça da pessoa? O que é isso? Ele não explica no livro. Isso aconteceu com Sono e aconteceu também quando eu li Kafka Beira-Mar. E, assim, você já começa a ficar... Na leitura já desperta a curiosidade, porque começa com um jovem de 15 anos que ele tem uma conversa com o chamado menino corvo, que aí você diz, não, isso é, né, o eu lírico dele, ele mesmo em uma outra perspectiva. E a decisão dele é fugir de casa. Ele não quer mais viver com o pai dele, então ele decide fugir de casa para um outro lugar, para uma outra cidade. E aí começa uma outra história de uma professora, né, que dá aula para crianças, e aí ela leva para uma aula de campo, e nessa aula de campo as crianças caem. Elas caem como se fosse num sono profundo ou como se fosse em um coma. E ela fica desesperada porque ela não sabe o que fazer. Ela corre até a escola, né, tenta entrar em contato com hospital para chamar a ambulância, tudo, porque essas crianças elas não acordam. E você fica, poxa vida, o que é que está acontecendo? Mas tem uma coisa muito interessante, assim,
principalmente quando fala desse capítulo que está falando sobre essa reação das crianças. Porque Murakami, ele traz ali o aspecto esse evento ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, no Japão, com as crianças. E aí é interessante, porque se cria toda uma, né, as pessoas começam a achar, isso pode ser da guerra, possa ser que Estados Unidos tenha jogado alguma arma química, alguma coisa que levou as crianças a cair, assim, nesse estado sem reação. Elas respiram tudo, mas elas não falam, elas não andam, ficam lá no chão. É um detalhe interessante nessa transição, porque é uma fórmula que o Murakami até repete em alguns livros. Um capítulo, ele fala sobre esse garoto de 15 anos. É uma história que se passaria nos dias atuais, assim. A história desse garoto, desse garoto de 15 anos que foge de casa, que é o Kafka citado no livro, que tem várias referências, vários trocadilhos com relação a isso, né? Que o garoto, ele assume essa identidade, né? Ele, quando foge de casa, ele se apresenta como Kafka para outras pessoas. Esse não é o nome real dele, o que também, spoiler, o nome real dele não é dito no livro. Tem esse ponto também. Só o sobrenome, né? O sobrenome de fato é da família dele, né? Isso. Ele se apresenta como Kafka porque é um jovem que lê bastante e tal, se identificou com isso e ele acaba escolhendo esse nome para si mesmo. Nessas alternâncias de capítulos, quando tem um capítulo que fala um trecho da história do Kafka, em outro capítulo, é interessante até como o Thalita apresentou, esse capítulo do Kafka, ele é apresentado em primeira pessoa. A primeira parte da história da história seguinte, que é falar dessa questão das crianças que desmaiaram nessa aula de campo, ela já é dita em terceira pessoa e ela é apresentada até com relatórios assim de militares. Era isso que eu ia falar. Ela é apresentada como relatório de militares que estão estudando esse fenômeno exatamente por desconfiarem que pode ser alguma arma de guerra, porque a história do Kafka, ela se passa nos dias atuais. Quando pula para essa história das crianças, ela já é uma história que se passa vários anos antes, na época ainda da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. O Japão ainda estava em guerra nessa época, então essa parte é apresentada até como relatórios militares e tudo, como se os militares estivessem estudando que fenômeno é esse, o que foi que causou isso com as crianças. Então, e esse recurso, né, dos relatórios é uma coisa muito interessante que ele usa, que deixa você totalmente imersivo ali, né, na história, né, no que está acontecendo. Você quer saber mais, né? Você tá investigando junto com os próprios militares e tal, né? Com o médico que vai aparecer mais na frente, né? Para examinar as crianças. Enfim, é bem legal isso. É ótimo, é ótimo. E aí, né, você já está muito curioso e aí fica nessa transição, né? Um capítulo fala sobre o jovem que está fugindo de casa, o outro começa com esse das crianças, né, que elas acabaram caindo numa aula de campo e depois volta para o jovem que ele chega numa cidade, ele viajou de trem até uma cidade chamada Takamatsu, também no Japão, para tentar uma nova vida. Mas assim, é interessante porque no Japão todos os jovens são obrigados a estudar. Nenhum jovem pode deixar a escola para tentar trabalhar, não pode. A obrigação que o governo coloca para todo jovem é de estudar e aí decidir se vai entrar para alguma faculdade ou se quer realmente trabalhar, mas que pelo menos tenha um ensino básico. No caso do menino de 15 anos, que escolheu o nome Kafka, né? Ele tem que andar pelas ruas da nova cidade, conhecer essa nova cidade, mas sem que as pessoas suspeitem que ele não está estudando. Ele anda com a mochila nas costas, como ele mesmo diz, com tudo que é necessário para ele. E aí ele criou uma rotina. Ele primeiro se hospedou em uma pousada, né, em um hotel, e todos os dias ele acorda, vai para uma academia fazer exercícios físicos, toma banho lá mesmo. As roupas que ele usou, ele lava e deixa dentro da mochila. Aí vai até uma biblioteca que fica em um bairro, é uma biblioteca bem escondidinha. E nessa biblioteca ele começa a ler, porque ele gosta de ler, ele é um leitor. Então ele vê que a biblioteca tem muitos livros e ele desperta interesse em querer ler.
E nisso ele cria essa rotina, porque se alguém suspeitar, aí ele diz, não, estou aqui nessa cidade fazendo uma pesquisa na biblioteca. Outra coisa também, ele mente a idade dele, né? Ele diz que tem 17 anos. Eu não sei se tem a ver com a questão da idade escolar ou... Eu imagino que tem alguma relação com essa questão da idade escolar mesmo, porque no Japão, como a Thalita já falou antes, eles são bem críticos com relação a isso. Eles têm, a gente tem até uma história de uma amiga nossa que morou um tempo no Japão que contava isso, que uma vez o filho dela faltou um dia de aula porque estava doente. E naquele mesmo dia, pessoas da escola foram até a casa dela para sair, não, por que seu filho não foi para a escola hoje? Então eles são bem exigentes com relação a essa questão da educação básica e tudo. Eles cobram isso bastante dos jovens. Isso. E o caso do garoto Kafka, ele tem essa questão que ele foge de casa por um problema que ele tem problema de relacionamento com o pai. Ele só mora ele e o pai. Ele tem um relacionamento péssimo com o pai. Eles não se dão bem em tudo. Ele tem vagas lembranças da mãe que abandonou ele quando ainda era muito criança, levando uma irmã. Ele tinha uma irmã também. E quando ele era muito criança, a mãe saiu de casa levando essa irmã, deixou sozinho ele com o pai. Então ele tem esse relacionamento complicado com o pai, até acaba motivando ele a fugir de casa, até a fugir de casa também, que ele vai e tenta encontrar uma nova vida e também parte até em busca, ver se consegue descobrir algo sobre a mãe e a irmã, por que elas abandonaram ele, onde elas estão, o que aconteceu, porque ele sabe que, pelo menos a lembrança que ele tem é que a mãe estava viva ainda, ela simplesmente saiu de casa levando a irmã por algum motivo que ele não entende, porque ele era muito criança ainda quando isso aconteceu. E uma das ideias dele é até entender por que isso. Até por isso ele foge da cidade, vai até essa outra cidade menor e tudo. E ele tenta se ocupar nessa biblioteca, como o Mirtes disse, ele mente a idade até para tentar despistar isso, para que as pessoas não comecem a desconfiar. Por que essa criança não está na escola, que é o lugar que ela deveria estar agora? Em relação ao nome dele, né, a escolha, né, Kafka, em algum lugar a gente tinha lido alguma coisa de que não teria relação com o autor, né, Franz Kafka. Mas aí eu pensei na questão de que Kafka Tamura foi uma pessoa que saiu de casa porque tinha problemas de relacionamento com o pai. E o próprio autor Franz Kafka, ele não publicou, né? Porque ele não queria publicar os livros dele. Ele até encarregou um amigo, pelo que eu sei, de tocar fogo nos escritos dele quando ele... mas ele tem uma obra escrita chamada Carta ao Pai, ou Carta ao Meu Pai, dependendo da editora que publicou, em que ele fala sobre esse relacionamento terrível que ele tinha com o pai dele, o Franz Kafka. Então, assim, né, a personagem do Kafka Tamura, um menino de 15 anos, que ele gostava muito de ler, ele tinha um conhecimento, né, ele tinha lido as obras de Kafka também, e a escolha desse nome, eu acho que Murakami foi para essa relação conturbada de Franz Kafka com o pai, né, na realidade. Não, E certeza. o menino fez essa escolha numa referência a isso. E também, assim, no aspecto psicológico, quando o Ruber falou, né, me lembrou aqui do abandono da mãe levando a irmã. Então, era um pai e um filho, uma mãe e uma filha. A mãe foi embora levando a filha. Então, assim, pensando no aspecto da totalidade do masculino e feminino, foi uma casa em que o feminino foi embora. A casa foi tomada apenas pelo masculino. Aí isso me faz pensar na psicologia junguiana, na psicologia analítica, na questão dos aspectos da totalidade, né, do ser humano, que Jung fala que todo indivíduo tem em si o masculino e o feminino. E se você se identifica mais com um deles, o outro não desaparece de você, ele vai para o seu inconsciente. Né? Então, assim, mostra a quebra dessa família no sentido de que foi o feminino se desconectou completamente. E quando Kafka vai embora, você vê que pelas experiências que falaremos, né, em breve a seguir, como é uma busca por esse feminino também, esse feminino mais simbólico. Até na questão do que a gente vai falar mais à frente também, do mito de Édipo, né? Sim. Aí tem outra coisa também, na questão de sociedade mesmo, japonesa.
O filho é tem mais valor dentro da família, né? Asiática como um todo. Assim, muitos países asiáticos. O filho é aquele que todo o pai quer ter. E a filha, né? Tanto que é aquele casal que tem só filhas, é um casal que as pessoas dizem, oh, que pena, só teve mulher. Então, assim, eu acho que essa questão da mãe ir embora e levar a filha, porque era muito assim, é mulher mesmo, né? Ela sabia que se deixasse, o pai não iria cuidar dela, não iria, né, fazer nada por ela, e talvez o filho ele tivesse alguma afeição. Então, ela levou a filha, porque é pouco considerada na sociedade, e deixou o filho, né? Porque o pai é o motivo de orgulho do pai, socialmente falando, né? Assim, na questão da sociedade japonesa. Tem essa questão do machismo, do conservadorismo geral da sociedade, da sociedade japonesa, e mais à frente você percebe que além de toda a questão do conservadorismo que circula aí em torno dessa questão dessa relação familiar e tudo, até do machismo mesmo que ocorre, você percebe que o pai do garoto, mais pra frente, você percebe que ele ainda é uma pessoa assim um pouquinho pior do que o normal. Ele é uma pessoa complicada também, ele é uma pessoa que tem certas Sim. atitudes até preocupantes. Talvez tem até aquela questão também que a mãe possa ter levado a garota para proteger ela, porque vê até isso também, não. O pai, por ser uma pessoa que até até fosse um pouco arriscado deixar os filhos perto dele, talvez se ela não tivesse condição de salvar os dois, que pelo menos ela veria como se por ser um garoto, o pai tratasse melhor, algo assim. Mas Sim. tem esse detalhe, tem esse detalhe também. Existe todo. Também é um assunto até um pouco recorrente, essa questão a questão do machismo da sociedade, da sociedade japonesa no geral, que ainda é comparado aos nossos padrões ocidentais, até pelo que a gente vê hoje, o Japão ainda tem certas tendências mais conservadoras. Isso. E aí vem o outro capítulo, né? Sempre intercalando um capítulo falando sobre uma história e o outro capítulo seguindo o outro rumo. E aí quando o capítulo seguinte segue falando sobre essa questão das crianças, né, que caíram em uma clareira numa aula de campo, e aí quando já chega o diretor da escola, tem médicos que, olha, eles estão super bem, policial, tá todo mundo lá, e as crianças começam a acordar aos poucos. E elas acordam assim, elas não lembram de nada, só lembram que abriu os olhos e estava todo mundo olhando para elas. Só que tem uma criança que não acorda. E essa criança é o maior motivo de curiosidade, né, das autoridades. Que aí ela é levada para um hospital e aí fica sob a supervisão também dos militares. E é justamente a criança chamada Satoru Nakata, que futuramente será no livro Nosso Senhor Nakata. É. E aí, o que é que vocês têm sobre isso? Que diga-se, eu não sei se eu estou me adiantando em falar isso, né? Mais para frente, Nakata sempre tem aquela questão da dificuldade intelectual, da deficiência intelectual, que ele está sempre dizendo. Nakata não é bom da cabeça, Nakata não sabe ler. Se refere a ele Nakata próprio tem na terceira pessoa, dificuldade. né? Isso. Nakata não consegue pensar. E a criança, no caso, a criança Nakata, até o momento desse incidente, ou acidente, ele é uma criança brilhante, intelectualmente brilhante. Ele é um dos melhores alunos da sala. Uhum. É até o fenômeno que as Então, pessoas tentam estudar, as autoridades envolvidas, que é a questão de que essas crianças todas apagaram do nada no meio da sala de campo, foram acordando aos poucos, mas o Nakata, ele fica apagado por mais tempo do que o normal. Sim. E quando ele acorda, é como se a mente dele tivesse zerado.
Sim. É. Eu não lembro agora ao certo qual a idade que essas crianças tinham. Não lembro se era coisa de 6, 7 anos, algo assim. Eu acho que era Isso, é por algo aí. assim. Não sei se Nesse, era, eu não sei se era 9 anos, eu não lembro eu lembro que também, mas eu não lembro exatamente a idade, mas eu lembro que eram bem crianças. E é como se ele passa esse mais tempo do que as outras crianças apagado, e as crianças, quando acordam, elas acordam normais, assim, como se fosse um desmaio, como se elas tivessem dormido e acordado depois, sem maiores é, sequelas. O Nakata não. O Nakata, quando ele acorda, é como se a mente dele tivesse zerado. Ele precisa reaprender tudo do zero. Ele precisa reaprender a falar, inclusive, que ele não consegue mais. É como se ele fosse um bebê mesmo. Então ele acaba tendo esse desenvolvimento atrasado. É como se a mente dele zerou ali e ele precisa começar tudo de novo. Devido a isso, ele acaba até sendo meio que deixado de lado, né? Pô, dessa idade para começar do zero e tal, ele acaba não voltando para a escola e ele acaba se desenvolvendo, acaba aprendendo a falar novamente, mas ele, como não consegue acompanhar as crianças da idade dele, ele acaba tendo um desenvolvimento afetado por isso. Ele fala de si mesmo em terceira pessoa, ele tem algumas limitações, como não conseguir ler, por exemplo, mas vai Isso. é, levando a vida dele. Em contrapartida, ele vai desenvolvendo algumas habilidades que são até fora do normal, assim. Por exemplo, ele tem a habilidade de, por exemplo, falar com gatos. Isso. Que é é. outra questão que é uma coisa que eu acho interessante também dos livros de Murakami. Os livros de Murakami, não, boa parte deles, tem essa questão de que vai incluindo certos acontecimentos, certos fatos metafísicos, sobrenaturais, eu não sei qual seria o termo mais adequado para descrever, mas vai incluindo essas coisas fantasiosas, metafísicas, assim, como se fosse algo super normal. Você vai. Tá vendo? É um senhor que fala com gatos. Tá, como se fosse. Não é, meu Sim. Deus, o pessoal não trata com aquilo como se fosse uma coisa. Meu Deus, o senhor que. Não. Ah, até esse senhorzinho ele fala com gatos. É como se fosse uma coisa normal, assim. Total. As obras de Murakami tem muito disso, de acontecimentos fantasiosos que são abordados de uma maneira super natural, assim, que você vai lendo como se fosse uma coisa comum. Tipo um realismo mágico, né? É, Guardado as devidas proporções. é tipo, isso. é tipo, às vezes quando a gente tem um sonho, tipo, a gente abre a porta da nossa casa e de repente, eu, no meu caso, quando eu vejo a porta da cozinha da minha casa no interior, e ninguém liga, tá tudo bem, eu não ligo, eu apenas vou lá e pego um copo d'água. É mais ou menos isso. As obras de Murakami tem, em várias delas tem essa questão do, como o Felipe citou, o realismo mágico, algumas pessoas chamam de realismo fantástico, algo assim, que tem Isso. esses detalhes, assim, são essas coisas incomuns, mas que são tratadas, assim, como de uma maneira normal. O Nakata tem isso, né? Devido a esse incidente, ele tem um desenvolvimento intelectual afetado por causa do incidente, tem a sua dificuldade de comunicação, tem a deficiência de não conseguir se expressar direito, algumas limitações que ele desenvolve por não ter tido esse ensino básico, por não ter podido acompanhar as crianças na escola na idade correta, mas ele desenvolve outros talentos, como por exemplo esse de falar com gatos, que é um ponto muito importante na história mais pra frente. E também a É. habilidade da artesanal, né? Porque tem um certo ponto que ele relata que ele trabalhava na vida adulta confeccionando móveis de madeira. E ele era o melhor Isso. funcionário, porque ele fazia o mais perfeito possível. Então, ele despertou algumas habilidades e outras foram afetadas. Rubem, eu ia fazer uma pergunta que é o seguinte: Murakami é gateiro, né, minha gente? A gente até já postou nos Muito. stories Murakami Ele falou agarrado com que gato. ele falou que gato é uma obsessão dele, ele ama gatos. Justamente. Aí a minha pergunta nas outras obras de Murakami, ele também chega a mencionar gatos? Sim, ele tem outras obras que mencionam gatos também, não da mesma maneira que o Kafka Beiramar, que existe até acho que um capítulo ou dois aí que são dedicados a essa questão do Nakata poder falar com gatos, de por que ele fala com gatos, para que ele usa esse dom de falar com gatos, e até outros acontecimentos mais pra frente também envolvendo gatos desaparecidos e tudo. A gente tem outros livros, como por exemplo tem um livro que é um outro que é muito famoso do Murakami também, que é o Crônica do Pássaro de Corda. É um Sim. livro, eu acho que é o mais extenso de todos, assim, 1000 e tantas páginas. Que o plot central do livro é. O livro basicamente começa com o protagonista procurando o gato dele que fugiu. E diante dessa busca pelo gato dele que fugiu de casa, aí todo a história do livro se desenvolve
em torno disso. Mas tudo começa porque, eita, meu gato fugiu de casa, eu preciso procurar meu gato. Nossa. Enquanto eles saindo pra rua procurar o gato, ele conhece novas pessoas, ele conhece um mundo de outras coisas diferentes. Que daí envolve desde uma vizinha adolescente que tenta ajudar ele, ou videntes, e também já entra a questão das coisas metafísicas se envolve na história também, mas tudo começa com um cara que acordou e percebeu que o gato dele fugiu de casa. Sim. E tem muitos. Isso a questão do gato é recorrente em vários livros também. Eu reli recentemente agora o Caçando Carneiros, que foi o primeiro livro do Murakami que eu li. Que é um detalhe interessante, que o primeiro livro que eu li do Murakami é o Caçando Carneiros, que na verdade é o terceiro livro de uma trilogia. Eu comecei pelo final, e ainda assim é bem interessante. E no Caçando Carneiros também, o protagonista, ele tem um gato, e ele é muito preocupado com o gato dele. Ele se envolve com pessoas perigosas e tal, e a maior preocupação dele é: vão cuidar do meu gato, porque eu tenho que cuidar do meu gato. Ele tem E a melhor coisa é a lista de exigências a no lista cuidado de. com o gato. Exatamente, a Você tem lista que de fazer exigências pelo cuidado ele com o gato. contar Mas o Murakami, ele é gateiro também. Em várias obras dele, os personagens têm gatos domésticos. O Pássaro de Corda, que é um livro muito conhecido, muito, muito bem avaliado dele tudo, o plot começa com um gato fugindo de casa. Inclusive, ele tem um livro que eu ainda não li. Foi lançado ano passado aqui no Brasil, que se chama Abandonar um Gato. Eu só vi o nome do livro, não sei do que se trata ainda. Ai, quero ler. Mas, pelo que eu vejo da sinopse dele, já é algo do próprio Murakami abordando coisas com relação. Coisas até da relação dele com o próprio pai também. Sim. E daí a gente volta pro Kafka Beira-Mar. O personagem principal, ele tem problemas de relacionamento com o pai. Será que certas coisas que ele coloca nesse personagem não são uma referência a ele mesmo, a algo do passado dele, algo assim? E é interessante Ruber ter falado isso, porque eu não sei se vocês perceberam, mas o menino Kafka, de 15 anos, ele tem uma mente muito madura. E várias partes do livro, caramba, Murakami está falando dele mesmo, porque não tem como um jovem de 15 anos ter uma perspectiva, ter uma mente tão madura quanto a do jovem Kafka. Isso é uma visão do mundo, uma visão da sociedade, como esse garoto tem. Exato. Mas ele apesar também... apesar de eu não ter lido o livro ainda, o Murakami tem essa questão. O nome do livro, Abandonar um Gato. O subtítulo do livro é O que falo quando falo do meu pai. Que já ele abordando essa questão muito bom. Ele já fala dessa relação dele com o pai. O que também é uma outra coisa recorrente. Tem um dos livros dele, os livros meio autobiográficos dele também. Um deles eu até tenho aqui fisicamente, que é... O nome do livro é Do que eu falo quando eu falo de corrida. Também ele vai se cruzar nessa mesma estrutura. Que é ele falando sobre a própria vida dele mesmo, de como ele se encontrou, como começou a correr maratonas e tal, e como isso interferiu na vida dele, aquela coisa toda. Total. Vai, Felipe. Não, vai. Quando tu fechar esse tema, aí eu retomo. Eu só ia colocar que Murakami, só uma curiosidade, que Murakami ele também é muito de rotina, né? É. Ele todos os dias ele tem uma rotina de acordar cedo, de fazer a caminhada dele, tomar o café, ler, aí tem o almoço, tem todo o tempo que ele dedica à escrita, e é uma pessoa que dorme cedo, ele dorme às 9 da noite. Maravilhoso. Sabe de onde veio essa rotina dele? Do Hobbit. Não, quando ele decidiu que ia escrever, ele pensou na rotina comum dos escritores no geral. Aprende, e Jorge ele queria Martin. Aí ele queria fazer o oposto, que tem aquela coisa do escritor que é a coruja noturna, que passa a noite escrevendo e tal. Não, ele queria fazer exato oposto. E ele, por causa de um escritor americano que ele admirava muito, que ele foi conversar, uma vez ele queria, não sei se era uma entrevista, alguma coisa assim, ele foi marcar com esse escritor, ele disse, olha, eu falo com você, mas nesse horário aqui eu corro. Então se prepare para fazer uma corrida comigo que a gente conversa. E foi nessa corrida com esse escritor americano que ele admira, que ele quis conversar, que ele descobriu o efeito que a corrida tinha para ele.
até nessa questão da escrita, né? Que ele acredita que o preparo, esse de separar o físico do intelectual não é muito interessante, que o fortalecimento físico também ajuda no fortalecimento. Até para se fazer uma maratona de escrita mais longa, você tem que ter um pouco de força física. Então, Total. a corrida se tornou uma coisa muito importante para ele, inclusive como escritor. E a coisa do ser um escritor que acorda cedo, às 4 da manhã, como um ato meio que rebelde, em contrapartida às rotinas de escritores que eram mais conhecidas. Mas ele fala que isso foi uma coisa de quando ele era mais jovem, sabe? Essa coisa de fazer o oposto e tal. Mas é interessante que veio daí. E com o tempo ele viu que funcionou tão bem para ele que ele resolveu manter. Isso Tão importante que ele resolveu manter e escrever um livro sobre isso. Ele escreveu um livro Inclusive, falando sobre a vida dele correndo. Inclusive, corria maratonas e tudo, então, Isso. assim, fantástico. Ele falou isso no livro que eu compartilhei. Rubens, se tiver interesse de ler também, Thalita pode te passar, que é de uma conversa que ele teve com um analista Isso eu japonês, vi. Hayao Eu até vi Kawai. você, eu até vi você postando uma foto desse livro no Instagram. Eu já marquei aqui pra procurar sobre ele depois, eu não conhecia. Essa conversa é maravilhosa. Eu disponibilizei o livro. Depois eu vou contar a história para você de como eu consegui aquele e-book. Foi uma maratona por si só. Mas é muito interessante as coisas que ele fala. Eu achei muito engraçado isso dele dizer que queria ir ser do contra. E que depois viu que era meio que uma bobagem, mas foi uma coisa que funcionou para ele. Tanto que ele resolveu manter. Muito bom. Pois é, Felipe queria fazer uma colocação, né, Felipe? Assim, não, eu queria voltar ainda no Nakata de 44, da época do incidente, que eles até colocam no relatório dos americanos, eles colocam como o Rice Bowl Incident, né? Que eu acho que tinha alguma coisa a ver com a montanha para onde eles iam coletar cogumelos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Isso. É, Isso. e aí, Eu acho assim, que é até o nome do local, é algo é o assim. nome do lugar, né? É. Pois é, e aí assim, a gente sabe o que aconteceu. As crianças desmaiaram e tal. Mas a gente não sabe ainda como, né? Aconteceu, ou por que aconteceu, enfim. E aí tem duas questões aí a se levantar, né? Que, enfim, nos próprios relatórios eles vão apontar isso, né? Primeiro que a professora ela não teve nenhum efeito colateral, né? Ela estava lá junto com as crianças e tal, mas ela não desmaiou, ela só se deparou com as crianças desmaiadas, não foi isso? É Isso. uma Isso. coisa que só acometeu as crianças. Só cometeu as crianças. E o outro ponto é porque só o Nakata teve essa questão de demorar mais para recobrar a consciência e porque só ele também teve sequela, né? Acho que o resto das crianças não apresentaram mais nenhuma questão. Isso. Até porque o relatório militar vai numa questão lógica, né? Vamos à Sim, lógica, vamos usar a ciência. O que é que aconteceu com essas crianças? Mas lá na exato. frente, o Murakami já coloca umas coisas mais sobrenaturais no meio, né? Mas Então, também uma coisa bem prática e física e real, que foi a situação com a professora. Não sei se eu estou me pois é, adiantando. não, tá É, não, eu ia falar disso também, porque é, essa professora, ela vai ter um sonho, e assim, nessa obra, sonho é um dos modos, né, de fato, do livro, né, Sim. eu até pensei em falar isso, que esse livro é meio que a materialização daquela frase que tanto Thalita quanto Mirtz de vez em quando falam aqui, que é não sei se vi ou se sonhei. Pronto, E, exato. defina a sensação, defina o livro Kafka Beira-Mar. Não sei se eu li, não sei se eu sonhei, porque pois é. E aí, assim, a professora, ela, se eu não me engano, ela é numa troca de cartas não sei se é com o médico ou com algum outro personagem, ela confessa que não foi 100% clara, né, 100% honesta nos relatórios, né, quando Isso. perguntaram para ela o que aconteceu e tal, porque ela deixou passar um fato, e esse fato foi que ela tinha na manhã, né, ou no dia anterior, não sei, do incidente, ela tinha sonhado com o marido dela que tinha ido para a guerra, não é isso?
Isso. Ele Que foi tinha se lutar. separado dela na guerra. Por Pois causa é. da guerra. E ela relata que ela teve um sonho meio erótico com ele, salvo engano. E, Exatamente. é, e, e aí, e aí para ela foi bem vívido aquele sonho e tal. E quando ela acorda, se eu não me engano, ela tá menstruada naquele dia? Isso, ela acorda É, menstruada. Talvez tenha sido até uma mistura da falta, da saudade do marido com o ciclo menstrual que acarretou no sonho erótico. aí ela Isso. fica um pouco estressada, tudo. Pois é, ela fica estressada e aí ela vai pra excursão com as crianças. E aí o que É. acontece? Ela. Peraí, Vai, Felipe, fala, fala, fala. eu não sei se ela menstrua quando tá lá na excursão. Eu Não, não não, lembro disso. eu, Eu não sei eu se tenho a ela já impressão que é. acorda É, e eu tenho a até impressão que é ela. antes. Enfim, Hum, eu Porque não. ela tá é, usando. Eu acho que ela vai pra excursão sem estar muito preparada, não é isso? Isso, que ela usa uns panos para poder Isso, conter, que ela tava com um fluxo muito forte, estranhamente isso. muito forte. E aí ela se afasta um pequeno período, né, das crianças pra, enfim, pra ver ali a situação. E ela meio que descarta, né, um desses panos. isso. Isso. E aí, beleza. Aí quando ela volta, o Nakata, pequenininho, ele meio que chega pra ela, ó, professora, o que eu achei. E aí ela meio que no ímpeto ali, num misto de vergonha e raiva, enfim, ela acaba dando uma tapa na cara dele. Não, ela Isso. espanca ele. Ela espanca? Ela espanca ele. Caralho. Eu lembrava da Pensava que tapa, era um assim, tapa. É, eu lembrava que era um um tapa, eu tapa acho. forte, assim, sei lá. Mas assim, isso é interessante que o Felipe está falando, porque pode também ter sido um choque geral nas crianças, né, que causou isso. E tem também um outro aspecto do impacto dessa violência da professora com Nakata, é que depois ela relata que Nakata, apesar dele vir de uma família, que ele é uma família de refugiados de Tóquio, né, que vai para aquela cidade pequena. Eles estão refugiados por causa da guerra. E apesar de Nakata vir de uma família de pessoas, de intelectuais, de pessoas de. Enfim, ela fala assim que o pessoal o pessoal mais simples que trabalha, né, faz um trabalho mais físico, menos intelectual, e que passa mais necessidades, né, vive mais na escassez, às vezes acontece de agir com mais violência com seus filhos. E que no caso de Nakata, ele vinha de uma família que era intelectualmente, como é que se diz? Intelectualmente Eu não sei. engajada. E tinha uma boa situação financeira, se eu não me engano. Hum. Mas mesmo assim, Nakata era uma criança que demonstrava sinais de que sofria violência em casa. Então, assim, talvez tenha vindo de. E essa violência, no caso, nessa situação, nesse contexto dessa família, seria uma anomalia, seria uma coisa assim. Não se explica a origem dessa violência com essas crianças numa família com esse contexto, sabe? E talvez até o impacto dessa violência da professora com ele tenha sido tão mais forte a ponto dele ficar nesse, né, as crianças voltarem e serem uma sequela e ele ficar mais um tempo em coma e quando retornar ter essa sequela. Talvez tenha sido isso, Pois é, eu não porque ele tinha já feito vinha de um essa. histórico de violência em casa e ainda teve com essa professora que aparentemente ele confiava, ele gostava dela. Ela tinha uma forma de tratar mais maternal com as crianças também. Isso. Eu não tinha tido essa leitura de Thalita de que foi isso que ocasionou o incidente? É porque ela diz na carta que Hum, ela omitiu isso no relatório. Mas ela, quando escreve depois, ela diz que depois disso, e as crianças presenciaram todas elas. sim. Ela percebeu um pouco depois, né, quando ela voltou a si e que estava meio que, né, Ah, tentando Que a- socorrer na carta, ela percebeu que as crianças estavam todas presentes.
Pode Ela As ficou crer. tão crianças fora de si estavam que ela não tinha presentes percebido. e depois disso foi que elas caíram. Aham. Inclusive, para quem não está familiarizado ainda com as obras de Murakami, vocês percebem que a gente está aqui a esse tempo discutindo se uma possibilidade, será que foi isso que causou? Por quê? Total. Esse acontecimento, esse incidente com as crianças é algo muito importante na história do livro, mas em momento algum vai ser explicado. Isso foi causado especificamente por tal motivo. O Isso. Não motivo, tem um exatamente o que fechamento. exatamente o que aconteceu e qual foi a causa, nunca é explicado. É algo que também já vai deixando deixa isso mais pro leitor ir pensando por si só, tentando encaixar as peças. Você pode ver que cada um de nós aqui já teve uma visão diferente sobre o ocorrido. Eu confesso que até agora, inclusive, eu não tinha pensado sobre essa questão desse relato que até a própria professora conta, do relato da agressão ao Nakata e tudo. Eu confesso que até o momento eu não tinha pensado por esse lado, mas o Murakami ele deixa essas pontas soltas assim, para que cada um que leia esse livro consiga interpretar da sua forma. Ele não deixa aquela coisa explicadinha, bem mastigadinha, o que foi que aconteceu e por que aconteceu. Tem gente que eu vejo muitas das resenhas do Scooby, muita gente reclamando disso, dos livros que ficam com final em aberto, dos fatos que não são explicados, mas eu particularmente eu vejo isso como algo Eu muito adoro, interessante, que faz a gente pensar e refletir bastante sobre esse assunto, sobre será que essa questão das crianças terem desmaiado pode ser algum experimento de guerra mesmo? Ou será que foi uma sequela da agressividade da professora? Da questão de que eles estavam numa cidadezinha de interior, onde era um povo mais rústico, um povo mais conservador, um povo que tinha até uma cultura mais arcaica, assim, mais agressiva com as crianças, enquanto o Nakata, que era um refugiado que veio da cidade grande, de uma família de intelectuais, e já tinha uma vivência diferente. Ó. Tudo isso pode ter relação, pode não ter relação, aí cabe. Ele deixa essa ponta solta para que você tente ter a sua interpretação disso. Um motivo tem, mas ele não vai deixar explicadinho. Ele vai fazer você pensar nisso até chegar na solução. Pois é. Isso. Há um fenômeno psicológico que tem até um analista brasileiro que tem a tese dele é sobre isso, que é o contágio psíquico. Então, foi meio que, na falta de uma explicação mais certa, foi meio que como eles decidiram fechar, que o mais provável é que tenha sido alguma coisa, falaram até em hipnose. Lembram? Não sei se vocês lembram disso. Falaram até numa possibilidade de ter sido Envenenamento hipnose. por cogumelo, né? Alguma coisa assim. Por cogumelo. Várias Né? hipóteses. Gás venenoso, que isso aí remete também a uma outra obra que Murakami escreveu. Ele escreveu uma obra mais jornalística sobre o caso do atentado com gás no metrô de Tóquio. Sim. Em que 14 pessoas morreram. Ele escreveu eu não sei se foi um ou se foram 2 livros sobre isso. Um deles se chama Underground, onde ele vai em entrevista sobreviventes do ataque, e também ele entrevista as pessoas que faziam parte da seita do cara que criou, né, o idealizador do ataque. Então, assim, essa menção da possibilidade de ter sido um gás venenoso também remete a um outro aspecto trágico da história japonesa, né, que foi esse atentado. Sim. Isso. Enfim. Mas alguma coisa? Tem Continuo? tantas coisas. Continue, que são muitas coisas. Pois lá vou eu. Continuando com Nakata, né? Porque aí ele já entra numa parte que Nakata já está, é um senhorzinho, como já mencionado aqui. Deixa eu só, antes de ir para o Nakata Senhorzinho, vale lembrar de 2 coisas que se relacionam com esse episódio, né, do pano sujo de sangue da professora e o coma de Nakata. Foi observado que Nakata, enquanto estava em coma, ele não tinha nenhum sinal de que ele sonhou durante esse período. E lembra que o Nakata idoso, ele fala que Nakata idoso morreu uma vez? Ele não sabe o que aconteceu? Pronto. Sim. Aí também uma coisa interessante, como foi que Nakata acordou do coma? Foi quando uma enfermeira foi tirar sangue dele e por um acaso soltou alguma coisa e sujou o lençol de sangue. Aí ele acordou naquele momento. Você vê que ele acordou no momento que tem conexão com o fato que levou ele naquele episódio lá do Eu não tinha feito Olha essa só. conexão. Eu também não. Ele acordou quando houve essa
essa jorrada de sangue nos lençóis dele. Foi o momento em que ele retornou do coma. Que a pessoa se pergunta, Então ele né? entrou no coma por causa desse episódio do pano sujo de sangue da professora e voltou no episódio do lençol sujo de sangue da enfermeira. Então era a mesma coisa, uma mulher que estava lá cuidando dele e houve esse erro na agulha que soltou e interessante, eu também achei legal isso. É verdade. E deixa mais uma pergunta, né? A pessoa fica eternamente se perguntando nas obras de Murakami. Então foi uma questão psicológica ou tem algo sobrenatural em relação ao sangue, à mulher? Então, enfim. Aí, minha gente, assim, Nakata foi o meu personagem favorito. O senhorzinho Nakata é um senhorzinho muito agradável, minha gente. Ele tem as limitações dele, mas ele tem lá a rotina dele. E ele já idoso, ele recebe uma ajuda de custo do governo e é interessante, porque Murakami, ele nas obras dele ali, entre linhas, ele também está alfinetando a sociedade japonesa, né? Porque Murakami passou por todos esses problemas durante a Segunda Guerra Mundial, tirou a capacidade dele de desenvolver o intelecto, mas em compensação o governo paga a ele uma aposentadoria muito baixa, muito ínfima, que não, assim, praticamente não dá para ele sobreviver. E aí o que ele faz à parte é procurar gatinhos desaparecidos. É a função dele. Então, diariamente ele sai de casa, sai com a garrafa de chá dele na bolsa, algum lanche que ele possa fazer durante o dia e vai em busca de gatinhos desaparecidos. Como é que ele encontra? Ele encontra conversando com outros gatinhos de rua, que moram na rua, né, que estão em situação de rua. Ele pergunta, e aí, dá um nome ao gato. Você tem nome? Não, não tenho nome. Então, vou te dar um nome. Dá um nome. Você já viu essa gatinha? Mostra a foto da gatinha desaparecida. Olha, eu acho que eu já vi, passando por aqui, não sei o quê. E é interessante porque Nakata faz tudo isso dentro de um bairro só. Ele nunca sai desse bairro. Então, durante várias partes do livro, os acontecimentos em torno de Nakata, com exceção da infância, ocorre nesse bairro. É Nakano, né? O nome do bairro. Nakano, eu acho que Isso. é. Aí você vê que a parte mais racional e intelectual de Nakata, ela foi suprimida e ao mesmo tempo é como se a parte mais natural de Nakata viesse à vida. Porque ele tem mais dificuldade de se comunicar com os seres humanos, mas ele consegue se comunicar com os gatos. Muito bem, por sinal. Ele tem muito assunto com os gatos e os gatos têm muito assunto com ele. Isso. Os gatos são maravilhosos. Então, Ele se depara até com um gatinho que tem uma certa dificuldade de conseguir formular frases completas, porque ele tinha sofrido um acidente, bateu a cabeça e ele não conseguia. Aí Nakata fica. Nakata não entende o que você fala, porque você fala muito estranho. Eu não entendo. Aí chega outra gatinha. Vocês entendem a relação, né? Que, tipo, o gatinho Kawamura, ele é a versão felina de Nakata. Que a gatinha Mimi, que Felipe ia falar agora, ela explica que ele nunca foi muito brilhante, não, mas o que aconteceu quando ele era um filhote, um menino, não sei se atropelou com uma bicicleta, ele Foi uma bateu com a cabeça, bicicleta. ele ficou com a dificuldade intelectual. Então há esse paralelo entre Kawamura e Nakata. O Nakata acaba se identificando com isso também, né? Porque o Nakata, ele até quando ele se apresenta para outras pessoas, ele fala, Nakata não é bom da cabeça, Nakata... Então ele vê um gatinho com a mesma dificuldade que ele, assim, ele tem essa capacidade de falar com gatos, ele vê um gato que também tem dificuldades, ele acaba se identificando com isso também. Kawamura é o Nakata felino. Isso. Felipe, E assim... prossiga. Vai, Felipe. Não, eu só ia falar justamente, né? Ele não consegue entender direito o que o Kawamura fala, e aí ele meio que pede ajuda a uma outra gatinha, né? Pra servir de intérprete Isso. pra ele e tal. E uma gatinha altamente inteligente, né, minha gente? Ela gosta de música clássica. Mimi, que é em homenagem à ópera de Puccini. Pois é, olha aí. E ela é uma gatinha super inteligente. Isso, e ela tem uma casa, ela mora com
os tutores dela tudo direitinho, mas vez ou outra ela passa pela rua. Uhum. Ela dá uma volta pela rua ali só pela frente e depois ela se recolhe, mas ela ajudou muito Nakata nessa busca. Nakata Total. tem que avisar para esses tutores, tem que botar a tela na janela e nos portões, ora bolas. Pois é, Verdade. bichinha Mimi. E aí, como é essa presente e passado e mesmo falando de Nakata no presente, aí é um capítulo sobre o Kafka, um capítulo sobre Nakata, né? E aí quando volta para Kafka, Kafka encontra a rotina dele perfeita, ele vai à biblioteca todos os dias. E aí o primeiro livro que ele começa a ler é o livro As Mil e Uma Noites. Sim. Uhum. Aí ele lê toda a obra das Mil e Uma Noites. Depois ele lê outro livro chamado Papoula, de... não vou saber dizer o nome. Gubi Jinsou. É um autor japonês, né? Deve ser. Gubi Jinsou. Acho que. Tipo, falar Janieri, né? Ah, é Janieri. Tipo Isso Janieri. mesmo. Então, esse mesmo Aí que você falou. foi lendo outros autores japoneses que ele não conhecia. E interessante porque o hotel que ele estava hospedado, que ele saía de manhã e chegava à noite, depois da janta, começou a suspeitar que ele era muito jovem, estava lá hospedado. E pediu o contato da casa dele, alguma coisa assim. Ele disse: olha, se quer saber se eu realmente estou aqui estudando, ligue para a biblioteca que eu frequento todos os dias. E eles realmente telefonam para a biblioteca. Aí dizem: não, esse jovem todos os dias frequenta a nossa biblioteca, faz as leituras, as anotações, sai de tal hora, que é perto da biblioteca fechar. Então, assim, ele consegue. Ele consegue convencer o pessoal do hotel que ele está ali numa boa. É, Mas aí vai é. acontecendo outras coisas, né? Vocês lembram? Não, então, na Sim. biblioteca ele conhece. Tem duas personagens, né, principais ali que vão compor esse núcleo do Kafka, que é o Isso. Oshima, o bibliotecário, né? A biblioteca é meio que um memorial, não é isso? Isso. Ela vem de uma Isso. outra família, tal, mais abastada, e aí eles deixaram lá como se É um fosse detalhe, uma. é um detalhe interessante essa questão também, que a gente, aqui no Brasil, a gente é acostumado com bibliotecas serem relacionadas a uma biblioteca de uma universidade, uma biblioteca pública, uma biblioteca de uma escola, algo assim. Não, lá é uma biblioteca que pertence a uma família. É algo meio que. Uma É um fundação, empreendimento né? particular. Como se fosse uma fundação privada. Pois é, É. algo que, para nossa realidade, assim, é algo estranho. Talvez existam pelo Brasil que eu não conheça, mas pelo menos pelos locais que eu frequentei, a visão que a gente tem é essa. Bibliotecas geralmente são ligadas a universidades, a governos, a instituições públicas, e essa biblioteca não. É uma biblioteca numa cidade pequena que pertence a uma mesma família. Ela é de uma família específica que vem passando de geração em geração e tudo. Isso. Além de Oshima, tem a pessoa que administra a biblioteca como um todo, tipo uma gerente, que eu esqueci o nome dela. É A a senhora Saeki. Saeki, Saeki? Saeki. Pronto, isso. eu não Saeki, né? sabia onde era a tônica. É no Pronto, E, então. senhora Ah, Eu posso estar falando algo muito errado, mas foi algo que ah, eu ouvi também e vou replicar. Eu já ouvi algumas pessoas me dizendo que japonês não tem sílaba tônica. Ah, Então, saiki, tipo, a pronúncia é meio que as duas são válidas. Posso estar falando uma besteira Ah, muito grande, mas eu já ouvi de alguém uma explicação como essa, que o japonês não tem uma sílaba tônica propriamente dita, assim. No caso aham. desse nome específico, saiki, talvez os dois seriam válidos. tem interessante. coisas. Se eu tiver errado, as pessoas vão me xingar aí depois nos comentários. Ah, vai Ninguém vai nada. xingar você, que a gente não vai deixar. É o nosso convidado. E é Exatamente. interessante quando o Felipe falou dos personagens, porque Oshima é um personagem muito interessante, É o meu personagem preferido da obra. criado por Murakami, né? Porque é um homem trans. Você pensa, Oshima é um homem trans. Inclusive, tem uma parte da obra que ele diz, né? É. Nasceu biologicamente mulher, mas se sente mais à vontade e se comporta como homem. Isso. Tenho É, coisas
Tenho coisas O que a é- falar sobre o Shima e sobre senhorita Saeki, mas eu vou esperar a Thalita terminar. Sim. E aí é muito interessante Murakami abordar isso, porque o Japão é extremamente preconceituoso. Sim. E ele abordou esse personagem no ano de 2002. A gente está em 2023 e ainda é difícil alguma obra conseguir abordar personagens trans de uma maneira apropriada. Ele fez isso em 2002, em 2002 são 21 anos, é outro, a gente vivia em outro mundo, e ainda mais Total. numa sociedade tão conservadora quanto é a japonesa, né? Porque hoje, apesar de que ainda existe muito preconceito, ainda existe muita violência, ainda existe muita agressão contra essas pessoas, mas aos poucos a gente vê isso melhorando. Uma coisa que eu tava comentando recentemente com outras pessoas, há 20 anos atrás a gente ligava a televisão e a gente via Vera Verão e Pit Bicha. Sim. São coisas que hoje em dia são É. absurdas. Sim. E a gente achava engraçado. A sociedade mudou muito nesse tempo. Em Murakami, em 2002, ele já conseguiu colocar um personagem trans dentro do livro e abordar de uma maneira, talvez hoje em dia fosse feita de uma maneira diferente, mas ele conseguiu colocar esse personagem trans dentro do livro sem tratar como uma aberração, como possivelmente outros autores fariam naquela época. Isso. Foi de uma maneira E totalmente natural. Isso, e Oshima é uma personagem. É a preferida do Felipe. Né? É a personagem que marca a gente de uma forma. Eu vou. Fala, Felipe, Prossiga. sobre Oshima. não, eu Isso. só queria dizer que eu adoraria sentar num bar e tomar uma cerveja com ele, tipo, e ouvir todos os conselhos que eu tenho certeza que ele teria pra me dar, pra minha Com vida. certeza. É Conhecedor de basicamente isso. filosofia, conhecedor de vários livros. De E história. e escuta tudo. o que você tem para falar. E dá conselhos, como o Felipe falou, dá conselhos ali bem. Vai no ponto certo. Exato. E ele acolhe muito bem o Kafka, né? Porque ele desconfia que Kafka é um garoto que fugiu de casa. E aí ele vai tentando se aproximar do garoto aos poucos, conversa um pouco com ele. Mas as conversas, minha gente, são como duas pessoas de 50 anos, bem vividas. É Murakami falando dele mesmo, assim, Kafka é Murakami. Talvez, Pra mim, Kafka também é Oshima. talvez várias versões de si mesmo. Porque é aquela questão, sim. o garoto Kafka, ele é um garoto que gosta muito de ler, e o Oshima é uma pessoa que passa a vida toda dentro de uma biblioteca. É uma pessoa que tem acesso a muitos livros também, então, talvez por estar nesse ambiente, talvez também tenha lido muito, também tem uma outra visão, assim, que acaba se encaixando melhor com o Kafka, por isso que eles se entendem tão bem. Sim. Total. Oshima é uma pessoa que traz uma representação de uma totalidade. Ele mesmo cita para Kafka o mito do andrógeno de Platão. E ele é uma representação desse mito. Ele é o masculino e o feminino em si. Ele é tudo. E essa sabedoria dele, eu acho que talvez venha daí, né? Ele não é só um homem, ele não é só um homem trans, ele é um símbolo da totalidade. Ele é talvez a pessoa mais sábia dessa história. Ele é a pessoa mais sábia dessa história. Não, ele com certeza é a pessoa mais sábia dessa história, e é aquela questão, ele não é apenas um homem, não é apenas um homem trans, ele é aquela questão, não se prenda a esses conceitos, que eu sou muito mais do que isso. Sim. Total. É E isso. eu queria falar algo sobre eu tenho a impressão de que no inglês é Miss Psyche. Agora eu não sei porque aqui na edição brasileira traduziram como Senhora Psyche. Mas é Senhorita, Senhorita Psyche. É Senhorita Psyche. Porque também ela tem o nome dela, ela não tem um sobrenome de outra pessoa. Até Pode onde crer. eu sei. Mas assim, aí eu vou para o nascer em 12 da coisa. Nascer em 12 é uma coisa que o avô de uma amiga minha falava sempre que alguém cumprimentava ele. Olá, tudo bom, seu fulano? Ele nasceu em 12. Eu ia contar a história toda da vida dele. Eu tô indo pro nascer em 12. Da história depois que chega na senhorita Saeki. Eu fui para Murakami, para variar, graças ao grupo BTS, né, que me faz ler obras maravilhosas. E tem uma música deles que tem um trechinho que fala assim:
Cadê? Meu coração faz um barulho seco. Eu não sei se isso é realidade ou sonho. Meu Kafka à beira-mar, não vá para aquela floresta. Então, assim, eles usam várias obras literárias para, como eu já falei, mencionei para vocês, para compor a própria obra, né? Então, assim, tipo, se você lê, é tipo um Scooby do BTS. Se você for ler as obras que ele recomenda, você vai entender melhor a obra dele. Aí é interessante que o nome dessa música é Butterfly, borboleta. E se vocês pronunciarem, né, senhorita Saeki, como é psique em inglês? Psyche. É quase a mesma pronúncia. E a palavra psyche, psique, e a palavra borboleta tem a mesma origem no grego antigo. Vem da mesma palavra, borboleta e psique. E psyche em inglês. E psyche no grego também significa soul, alma. Então, assim, eu vejo a representação da senhorita Saeki como a representação da alma do menino Kafka. Que ele vai em busca desse feminino que sumiu da família dele e ele chega até ela, né? Então, e eu acho interessante também que, principalmente na parte da floresta, eu me lembrei muito, enquanto eu li, eu me lembrei muito do livro vermelho de Jung, por causa da forma como Kafka interagia com Saeki. O livro vermelho de Jung começa com Jung falando my soul, minha alma. Ele está evocando, está chamando a alma dele. Né? Aí é a alma dele que vem e se comunica com ele. E eu senti na forma como Kafka, enquanto estava na floresta, como ele se comunicava com ela como uma coisa mais, a gente pode dizer sobrenatural, mas também psicológica, psíquica. Então tem essa coisa do... Por isso que em alguns momentos eu falava para a Thalita, tente ver mais o aspecto simbólico dessa situação, numa parte do livro que é meio traumática de ler. Inclusive, porque tem muito isso. Mitz mencionou, e eu vou deixar um alerta para os nossos ouvintes que forem ler a obra, tenham cuidado com o capítulo 16. 16. Alerta de gatilho. Alerta de gatilho. Alerta de gatinho. Alerta de gatinho. Alerta de gatilho muito bomba muito pesada de tiro de canhão. É muito difícil. Muito difícil de ler. O Murakami, a escrita dele é assim, bem fácil, bem fluida, assim, mas da mesma maneira que você consegue ler os livros dele de maneira muito fácil, ele também aborda certos aspectos, assim, como, por exemplo, certas cenas violentas ou sexuais, de uma naturalidade, fala com uma naturalidade, assim, como se fosse uma coisa super tranquila, super normal. Em determinados casos pode causar algum choque. Isso. Então, esse capítulo 16 pode ser sensível para algumas pessoas, mais por essa questão da violência. View discretion is advised. Mas eu deixo o conselho de tentarem ler não no sentido mais literal do acontecimento, mas tentar ver aquele acontecimento como uma forma mais simbólica. A questão de simbolismo também é algo muito recorrente em obras de Murakami, né? Sempre, como ele sempre deixa certos conceitos muito vagos, assim, para que você tente montar na sua cabeça que mensagem ele está tentando passar com isso. Ele tem consciência de que todo ser humano tem o seu lado cruel. Não importa, pode ser o melhor ser humano do mundo. Isso ele disse. Depois eu posso passar para vocês, gente. Tem uma entrevista que ele deu ao ministro da Cultura do Equador. Uma entrevista que eu fiquei chocada que ele estava presente. Né, que ele é mais reservado, ele não gosta muito de multidão nem de dar entrevista. E aí ele é questionado sobre isso, sobre essa questão de como ele descreve violência e relações sexuais de uma forma tão clara, tão impactante, tão descritiva. Aí ele fala, né, ele tem consciência, ele também fala isso para Hayao Kawai. Descritivo é um bom termo para explicar isso. Porque, às vezes chega a ser tão descritivo, chega a ser desconfortável de ler, mas exatamente. É bastante descritivo. Aí ele fala que acha importante, porque ele sabe de que todo ser humano tem o seu lado cruel,
e que é muito importante ele falar, a violência faz parte da existência humana e que ele acha importante trazer isso, explorar esse lado cruel, inclusive dele mesmo. No sentido de tem um conceito da sombra junguiana, que a sombra é o nosso inconsciente, é o inconsciente de todo ser humano, é tudo que está no lugar fora do que a gente consegue avistar. Tudo que é nós, que faz parte de nós, mas que a gente não reconhece como nosso. Então, da mesma forma que tem a teoria lá a teoria não, que tem a coisa do masculino e do feminino, tem a coisa dos aspectos conscientes com os quais a gente se identifica e aceita como nosso, que acaba empurrando para dentro o equivalente oposto inconsciente. Então, quando tem esse encontro de Nakata, esse confronto entre um ser, uma pessoa que é extremamente bondosa, ele encontra exatamente o que seria o oposto de quem ele é. Ele encontra o ser mais cruel que ele poderia encontrar. Uma pessoa fria, uma pessoa violenta. E eu não sei se vocês lembram que Murakami fala das sombras, tanto da sombra de Nakata quanto da sombra literal, não é da sombra simbólica, não. Não é no termo junguiano, não. Ele fala da sombra de Nakata e fala da sombra da senhorita Saeki. Sim. Que são sombras incompletas, são sombras pela metade, meio não muito nítidas. São né? fracas. Aí é como se esse encontro de Nakata com a personagem Johnny Walker, você não é por acaso que Johnny Walker é praticamente o exato oposto de Nakata. Sim. E quando há esse confronto entre os dois, algumas coisas na vida de Nakata mudam, né? Assim como acontece quando a gente confronta o nosso inconsciente, quando a gente confronta a nossa sombra, quando a gente é como uma forma de conhecer a sombra e integrar alguns aspectos, né? Então era mais nesse sentido havia uma diferenciação na sombra literal, na sombra que se reflete no chão, na parede, tanto de Nakata quanto da senhorita Saeki. E por motivos, né? Ambos passaram por situações difíceis. E há esse Jane querendo participar. E há esse confronto nesse sentido desse episódio muito descritivo, muito violento que há nesse livro, de levar no sentido mais simbólico e encarar mais como o confronto de Nakata com o seu aspecto mais sombrio. E eu também quero esclarecer que o conceito de sombra não quer dizer ruim, né? Se uma pessoa se identifica, bota mais para o consciente aspectos ruins, o que vai para a sombra da pessoa, o que vai para o inconsciente da pessoa são o equivalente oposto. Então, são aspectos bons, né? Então, se, por exemplo, uma criança nasce numa família que tem comportamentos ou crenças e posturas que tem a família em toda compartilha de crenças e caráter duvidosos, ruins, aspectos ruins. É claro que uma criança que se identifica com coisas boas, com coisas mais éticas, que é mais empática, ela vai ser muito reprimida e ela vai tender a reprimir esses aspectos bons e muita coisa vai para a sombra, né? A sombra dessa família é uma sombra que tem as características boas. Então, só para esclarecer que sombra não necessariamente quer dizer uma coisa ruim. A sombra é o nosso inconsciente. Então, a sombra são os aspectos... O oposto que a gente até se nega a perceber que são aspectos nossos. São aspectos nossos com os quais a gente não se identifica, então a gente nem sequer sabe que tem. Então, achei interessante uma figura extremamente bondosa como Nakata ter esse momento de confronto com uma figura extremamente cruel. E após esse confronto, acontecem algumas mudanças com Nakata. E eu ficava, meu Deus, uma grande Nakata. mudança no personagem. Jane tá pensando que eu sou Nakata. Ela tá aqui miando. Eu vou botar a comida dela enquanto vocês prosseguem. Ela quer participar. E assim, eu tentava evitar as partes muito descritivas da violência, mas eu ficava, reage, Nakata, por que tu não reage?
Eventualmente ele acaba reagindo. E é o Sim. ponto que Mas Miss fala, você né? sabe Quando ele quando ele reage, reagiu? ele reage e Quando chegou em isso acaba Mimi. causando uma grande mudança. Não. Sim, Ele reage após o que aconteceu com quem? Com Kawamura. É, sim. Antes que acontecesse com Mimi. E Ah, quem é pode crer. Kawamura? ele Kawamura é mesmo. Nakata. Pois é, e É. você vê que a partir do momento que ele enfrenta, que ele enfrenta esse rival, né? Enfrenta o Johnny Walker, tem essa questão, ocorre uma grande mudança no personagem dele, né? A personalidade dele sofre determinadas mudanças com isso. Ele confrontou aquele oposto dele e isso causou uma grande mudança em si mesmo. Isso. E foi Isso. muito importante. Inclusive, ele foi com mais afinco, com mais força. Afinco, essa palavra tá certa, gente. Meu Deus do céu. Ele foi com mais convicção cumprir o destino dele após esse acontecimento. Eu queria aproveitar para complementar o que Mirtes falou, uma curiosidade. Que Mirtes comenta que a senhora Saeki, no livro, ela é referida no livro como senhora Saeki, apesar de que seria senhorita, né, no caso, porque ela não teria sido casada, não tem o sobrenome de outra pessoa e tudo. Isso é só porque os tradutores de Murakami para o inglês tem um tradutor que ele entra em contato direto com Murakami. Então, assim, Não, realmente foi traduzido como Miss Psyche. Como Mrs. Psyche. é uma questão mais linguística, assim, do japonês. Porque, por exemplo, no caso do Miss ou do nosso senhorita aqui, a gente tem muito essa questão da diferença do senhora e senhorita, é se a mulher é casada ou não, se ela tem o nome do marido ou não, aquela coisa toda. No japonês, ela é Saeki-san. No Japão, no Japão eles usam sufixos com pronome de tratamento. A gente tem os pronomes de tratamento, no japonês são os sufixos. E no japonês é Saeki-san. No caso, o san, no japonês, ele não indica status de relacionamento da pessoa, não. Ele é um sufixo que é usado assim, como se fosse uma maneira respeitosa de você falar com outra pessoa com quem você não tem muita intimidade. Que é a relação do Kafka com a senhora Saeki. Eles traduziram como senhora, assim, mais pra. Não como questão de status de relacionamento ou não, e sim como. Não como estado civil. E sim como aquela questão de ser uma pessoa mais velha a quem ele. É um tratamento formal uma pessoa mais velha, que isso é algo da linguagem japonesa mesmo, que eles têm os prefixos, tem o san, chan, kun, que você vai usando esse sufixo de acordo com a sua posição com relação a outra pessoa e com seu grau de intimidade. Por exemplo, o san é aquela maneira formal de você tratar uma pessoa com respeito a uma pessoa mais velha, ou uma pessoa de uma hierarquia maior, é uma coisa assim. Ou como, por exemplo, ele tem o sufixo chan, que é usado quando é uma pessoa mais próxima de você, uma pessoa com quem você já tem intimidade. É isso, vai. Aí acho que Faz a questão da sentido. tradução ter traduzido como senhora foi mais isso, não se referindo ao estado civil, e sim como aquela O questão, distanciamento, né? o distanciamento, é uma maneira que o japonês tem de tratar com respeito uma pessoa superior. Que ele tem, existem os vários sufixos que você usa de acordo com a sua relação de acordo com a outra pessoa, seja de intimidade, seja de hierarquia. Por exemplo, quando você está no local de trabalho, você tem o sufixo que você usa para falar com o seu chefe ou com o seu colega de trabalho, dependendo da sua intimidade, da sua. Até tem sufixos específicos que você usa para tratar com o imperador, por exemplo. A linguagem japonesa tem isso. Aí talvez por isso que tenha usado essa questão da tradução do miss ou do senhora no lugar do senhorita, seja mais para demonstrar que o Kafka ele tem mais uma relação de respeito a uma pessoa mais velha. Uhum. Sim. É uma questão linguística. Eu queria falar um pouquinho sobre o Kafka, assim, nome do livro, né? Porque lá no livro ele é mencionado que Kafka Beira-Mar foi uma composição feita pela senhora Saeki, né? Que administra a biblioteca. E ela fez essa composição quando ela era bem nova, quando ela tinha de 15 a 20 anos, eu não lembro bem a idade. Acho que ela tinha 19 anos. Isso, na década de 1970 ela compôs e fez muito sucesso no Japão. Há inclusive algumas músicas com esse nome de pessoas que leram a obra de Murakami. Assim, eu fui pesquisar no Google e esse nome, Kafka Beira-Mar, também remete a algumas músicas. O pessoal leu o livro, gostou e aí também escreveram músicas sobre o livro. Mitz mencionou o caso do BTS, eu vi outras bandas assim de rock, alguma coisa assim, que também usaram
nome do livro. E aí o nome do livro não é só por causa do menino que se auto-intitula Kafka, mas também é o nome da obra da senhora Saek, que fez sucesso, Saek, que fez sucesso, e depois a gente vê que o negócio está todo entrelaçado. Tem a coisa da... Inclusive com Nakata, né? Tem a coisa da pintura também, do quadro. Foi a capa do... Não sei se a pintura foi a capa do disco. Foi. Ou se a capa do disco era a foto dela ao piano, não lembro. Não, a capa do disco era a foto dela ao piano, mas tinha esse quadro. Um quadro, né? Isso. Com a paisagem do mar e uma pessoa retratada. Isso. Um menino. Isso. Eu acho que eu acho que dessa parte em diante vem uma segunda parte do livro, que aí fica mais interessante, que é a transformação de Nakata, né? Também algumas mudanças no caso de Kafka, que a gente pode abordar num próximo episódio. O que é que vocês acham aí, queridos ouvintes? Pode ser. Beleza. E aí já deixa todo mundo curioso. Sim. E aí eu lanço também lá no Instagram, para quem já ouviu, se vocês gostaram, se quer que a gente continue, se esse episódio deve parar aqui e a gente não continua mais falando do livro. E se for continuar falando do livro, de qual parte vocês, sim, qual assunto, qual tema do livro? O livro aborda vários temas, aborda essa questão do complexo de Édipo, aborda a questão da questão do Nakata ser um idoso, de como a sociedade trata o idoso, assim, que é um cara que precisa caçar gato para poder complementar a renda, tem a questão dos estudos, tem a questão do homem trans na biblioteca, tem tudo isso que é abordado no livro. É muito rico. Tem a simbologia da chuva de peixes e tem a simbologia da chuva de peixes. E de sanguessuga. Isso. Tem tudo isso aí, até ver. Querem uma segunda parte, da segunda... Aí, a partir das respostas, a segunda parte, certo? De qual... sim, a gente tentar saber de quais tópicos mais interessam ao ouvinte. Vocês querem uma segunda parte que vai ter de qualquer forma, querendo ou não? Assim, vai ter de qualquer forma, mas até baseado nesse retorno a gente vai sabendo como conduzir, qual parte que interessa mais pro ouvinte. Beleza. Boa. Certo, então a gente vai dar uma pausa por aqui na história e mais pra frente, né, em outra semana a gente retoma de onde a gente parou, né, também a depender da recepção dos ouvintes, que eu acredito que será positiva, porque não tem condição. Aos ouvintes que não entraram no mundo de Murakami ainda, que quiserem se aventurar, esse é um bom livro para começar. Tem uma obra extensa, o Murakami tem uma obra bem extensa. Aqui no Brasil, boa parte dos livros dele já foram lançados, quer dizer, os que eu já li, eu tava contando no Scooby aqui, como eu falei no começo do episódio, para entrar no assunto, eu já li 21 livros dele, todos em português, todos que foram lançados no Brasil. Então, é fácil de achar, são obras muito interessantes, é uma leitura que fica parecendo até besta falar isso, mas é uma leitura fácil, é aquela leitura que você se envolve muito, muito rapidamente, assim, você começa a ler e o tempo vai passando e você não percebe. Foi exatamente essa a minha impressão ao ler o Kafka Beira-Mar. Então, a gente passa agora para o quadro das indicações, né, das nossas recomendações. E aí, Rubem, o que é que você trouxe pra gente? Bem, para continuar dentro do tópico ainda, já que a gente tem falado sobre o livro Kafka Beira-Mar, sobre o autor Haruki Murakami, a minha recomendação seria um filme baseado em uma obra do Murakami, que é o Drive My Car, que foi lançado em 2021. Chegou a ganhar vários prêmios e tudo. Esse filme é baseado em um conto do Murakami, não é nenhum livro, é em um conto, também chamado Drive My Car, ainda assim em inglês mesmo, porque é um livro que tem a referência ao protagonista, a motorista que ele contrata para trabalhar para ele, e o nome mantido em inglês também porque faz uma referência à música Drive My Car dos Beatles. Então, o Murakami ele tem muito dessa ligação com a cultura ocidental também, e com a música. Todas as obras de Murakami fazem muitas referências à música também.
Sim. Murakami, eu acho que é o único autor que, se você for no Spotify, você acha trilhas sonoras dos livros dele. Porque Boa. todo livro dele ele sempre usa muita música para descrever as cenas, ele sempre faz muita referência às músicas. E o Drive My Car, ele foi lançado em 2021. É um livro que fala sobre um diretor de teatro que ele está produzindo uma peça do Tio Vânia, que é do Tchaikovsky, para participar de um grande festival de teatro. Vai ser uma mega produção. Vão ter atores de países diferentes participando dessa obra e tal. Mas durante a produção dessa obra tem diversos acontecimentos envolvendo até a vida pessoal mesmo desse diretor de teatro, sobre a questão da esposa dele que morre pouco antes dele produzir essa peça, sobre a questão do Drive My Car, o que carro tem a ver com isso, que é a questão de que, devido a um problema de visão, ele precisa contratar uma motorista, e a motorista que ele contrata é uma mulher, e ele acaba desenvolvendo, essa mulher acaba, ele não tem um envolvimento romântico, sexual nem nada, mas pela relação que ele desenvolve com essa motorista, que acaba se tornando uma pessoa amiga dele, até uma companheira dele nessa rotina do trabalho, da produção e todas essas viagens que eles fazem durante a produção. E é bem interessante. É um filme comprido, é um filme de 3 horas, e que é até estranho, porque ele não é baseado em um livro, ele é baseado em um conto que foi publicado aqui no Brasil numa coletânea chamada Homens Sem Mulheres. É uma coletânea de contos que o Murakami escreveu, que todos esses contos são relacionados a relações entre homens e mulheres, as complicações que os personagens desses contos têm em seus relacionamentos. Alguns, no caso desse personagem que a esposa dele morre, tem outras pessoas em outros contos trata a questão sobre fidelidade, sobre a questão de pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras e tudo. O livro em si é bem interessante. De todos os contos desse livro, o Drive My Car foi o que se destacou mais ao ponto de virar um filme. Então, recomendo bastante. O filme é bem interessante. Foi uma adaptação muito boa desse conto. Obviamente tem suas diferenças por ter sido escrito em épocas diferentes, em mídias diferentes, mas eu achei a adaptação muito interessante. Aqui no Brasil ele está disponível em streaming no MUBI ou para alugar no Google Play ou na Apple TV. Isso. Eu Ótima vou te falar que sugestão. eu assisti o filme, gostei muito também, mas quando eu assisti eu não tinha lido nada do Murakami. Depois eu fui ler o Kafka Beiramar e me surpreendeu, assim, né, em relação à temática, porque a história do filme é muito mais pé no chão, né, não tem tanta coisa de... Ele não tem essas Não tem coisas o elemento metafísicas, fantástico, exato. sobrenaturais. Pois Mas é, ela trata muito da questão da solidão do personagem, sim, dos traumas que ele passa e do relacionamento dele no geral, né? Que é um livro. É um livro que. O livro Homens Sem Mulheres, que é uma coletânea de contos que trata exatamente homens que têm. Os relacionamentos entre homens e mulheres, uns com traumas, outros com dificuldades, outros envolvendo a questão de fidelidade. E esse Drive My Car especificamente ele aborda muito a questão da solidão do personagem principal com a morte da esposa. Ele tendo que trabalhar numa obra gigante, super reconhecida, super popular, que vai ter uma visibilidade muito grande, tendo que lidar com o luto dele também. E tendo essa aproximação com a motorista que acaba se tornando uma companheira dele que participa desse processo de luto dele. excelente recomendação. Boa. Thalita? Eu vou trazer para vocês hoje um livro que eu estou lendo atualmente. O nome do livro é O Contador de Histórias, escrito pelo músico Dave Grohl. Para quem não conhece o Dave Grohl, ele é o vocalista da banda Foo Fighters e ele era o baterista da banda Nirvana. E aí o livro é muito interessante porque, primeiro, é uma escrita bem coloquial. Parece que você está conversando com o Dave Grohl aqui na sua frente. Então ele escreveu da forma que ele fala. Só que é muito interessante porque o livro traz exatamente a vida ali de Dave Grohl, a infância, a relação com os familiares e tudo mais, e vai avançando até o conhecimento dele musical. Quando ele começa a participar da primeira banda, conhece o Nirvana e aí vai avançando, avançando, avançando. Então você consegue perceber as etapas, né, que trouxeram todas essas experiências para o Dave Grohl. É bem interessante. Para quem gosta da banda Foo Fighters, Nirvana, para quem gosta do Dave Grohl, vai gostar muito desse livro. Aí fica como a dica de hoje. Ou... E aí, Mirtz?
A minha recomendação vai ser uma série. Eu tava querendo conhecer alguma série, alguma novela turca. Aí me apareceu na Netflix uma série chamada Meia-Noite no Hotel Pera Palace. E a série é de 2022. Então o Hotel Pera Palace é um hotel histórico lá da Turquia. E é um hotel onde personalidades importantes da história às vezes se hospedavam, tipo Agatha Christie. Ela sempre ia para o quarto 411 e o livro Assassinato no Expresso do Oriente tenha sido escrito lá nesse quarto. Então, assim, o hotel em si é uma personagem importante lá da história da Turquia e da história de Istambul. E a série tem um aspecto que me atrai muito, que é o da viagem no tempo, né? Teve viagem no tempo, tô dentro. E conta a história de uma jornalista que ela vai para algum trabalho lá que ela está fazendo na área de jornalismo, ela tem que ir ver alguma coisa nesse hotel. Aí nessa ida dela a esse hotel, ela acaba indo parar na Turquia no período da Primeira Guerra. Ela vai parar em 1919. Aí é onde os acontecimentos estranhos começam a ocorrer. No momento que essa moça chega, ela vai fazer amizade com é tipo um zelador lá do hotel. E esse zelador é que tem é que é a brecha para essa parte mais fantástica da história, né? Desse acontecimento que leva a viagem no tempo. E a série é baseada num livro do mesmo nome, só que o livro não é uma história de ficção científica e fantasia, é um livro de história. É um livro escrito por um historiador chamado Charles King, e é a história do Ano Novo de 1925 na República Turca, né? Então, assim, eles basearam essa série nesse livro histórico, nesse livro de história, e botaram o elemento da viagem no tempo para botar o atrativo para uma série de TV, uma série, né, de streaming. E o resultado foi muito bom. Eu recomendo para todos vocês. Eu tinha algumas recomendações para dar aqui, mas as que tem mais a ver com o livro eu vou deixar para o futuro. E aí eu vou falar só de uma coisa que é um joguinho de celular, que também conhecido como o motivo de eu ter atrasado a minha leitura do Kafka Bellamy, que é o Marvel Snap. Não sei se vocês conhecem. É como se fosse um card game com os personagens da Marvel para celular. Então, quem gosta aí desse estilo de jogo assim, de estratégia envolvendo cartinhas, tipo Yu-Gi-Oh, Magic, essas coisas, você pode baixar aí no seu celular que é só sucesso. Também. E aí Boa. a gente parte para... Sim, queria agradecer a presença de Huber. Foi eu acho que é a melhor pessoa pra gente trazer, a melhor pessoa possível pra gente trazer para um podcast sobre o Murakami. Foi você, né? A verdadeira enciclopédia murakamística. Não, que isso. Agradeço o convite, foi bom ter participado aqui. Agradeço a referência como enciclopédia, apesar de que a gente tá aqui gravando remoto, nem dá pra perceber que eu tô aqui com o notebook na minha frente, aqui olhando um bocado de fila que eu anotei pra não esquecer. Mas é isso aí. Eu agradeço a participação e até uma eventual próxima vez. Pronto. E era o segundo ponto que eu queria trazer, era deixar aberto aqui um convite para você voltar mais vezes. Deixando em aberto, já mais uma referência aí pra quem tá entrando em Murakami. O final está sempre em aberto. Exatamente. Volta. Totalmente inconsciente, né? Mas Totalmente inconsciente, mas acabou encaixando aí. O final está sempre em aberto, quem sabe. Mas estamos aí. O inconsciente é sábio, gente. Agradecer também a presença das minhas companheiras do podcast, né? Thalita Hanna e Mirtz Oliveira. Tamo junto. Valeu. Nos sigam no Instagram, @nãodobreorelha, tudo junto. E nos ouçam na sua plataforma de áudio favorita. E com isso a gente fecha aqui, dando aquele tchau coletivo. No 3,
1, 2, 3. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Nos ouçam. Valeu, Valeu. Aí. todo mundo.